Muito bem, então vamos lá. Mateus capítulo 6. Nós vamos começar por aqui hoje e eu creio que Deus vai falar conosco. Amém? Mateus capítulo 6. Então vamos lá. Diga: eis-me aqui, Senhor. Fala, que os teus servos te ouvem, para a tua glória. Em nome de Jesus, Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Gente, há algo importante aqui em Mateus capítulo 6, verso 24, que nós vamos aprender aonde Jesus, ele vai falar a respeito do senhorio. Quem tem sido o nosso Senhor? Isso é uma pergunta muito importante. Quem tem sido o seu Senhor? Isso aqui nós precisamos refletir nessa palavra. Por quê? Porque algumas pessoas, o Senhor dela é o celular. Para algumas pessoas, o Senhor delas é o celular. E por que é o celular? Porque é a quem ela mais se devota. Porque senhorio fala de devoção. Vou repetir. Senhorio fala de devoção. Então tem pessoas que elas nem perceberam, mas o Senhor delas é o celular. Porque é a quem ela dedica a maior parte do seu tempo, da sua atenção. Já em outros casos, tem pessoas que o Senhor delas é o noivo, o namorado. Por quê? Porque a atenção, o foco da pessoa, quando não o marido ou os filhos. Por quê? Porque a pessoa é capaz dela dar a própria vida por essas pessoas, mas muitas vezes ela não tem essa mesma disposição de dar a vida pelo Senhor. Já outras pessoas, o Senhor delas é o dinheiro, porque elas vivem e morrem pelo dinheiro, a ponto de que elas chegam a ficar tão sufocadas a respeito de correr atrás em busca do dinheiro, que elas não têm tempo nem para adorar a Deus, para servir a Deus. Então, ela se torna, na verdade, o dinheiro se torna o Senhor dela, porque ela vive só em função disso. Preste atenção nas palavras. Só em função disso. A vida dela é correr somente, exclusivamente atrás do dinheiro. Então, é o Senhor dela. E aqui, a lista seria grande se nós fôssemos colocar em nota tudo o que, na verdade, muitas vezes tem levado muitas pessoas a se assenhorear, estarem assenhoreadas e servir essas determinadas coisas como se fosse o próprio Senhor da vida delas. E aqui em Mateus 6,24, Jesus vai dizer assim: ninguém, então absolutamente ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Nossa, meu Deus do céu, como isso é importante. A única passagem bíblica em que o Senhor Jesus vai colocar em pé de igualdade a questão do senhorio é aqui. Nem Satanás Jesus vai utilizar como exemplo para falar: olha, tenham cuidado para Satanás não se tornar o senhor de vocês. Não. Por quê? Porque Jesus o venceu na hora que ele disse: se prostrado me adorares, tudo será teu. Jesus disse: somente ao Senhor Deus adorarás. Está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Mas existe um em que Jesus, o próprio Cristo,
vai usar como exemplo para dizer que se nós não tivermos um cuidado, ele pode se assenhorear das nossas vidas e nos escravizar. E muitos hoje estão escravos de Mamon. Essa palavra Mamon na Bíblia, ela é utilizada para se referir a riquezas. Então a palavra Mamon na Bíblia, ela é utilizada para se referir a riquezas. Mas pastor, riquezas, bens, dinheiro, não é um Deus para se referir a ele como Senhor. Não é algo que se movimenta, que se move, são seres inanimados. Por mais que uma pessoa tenha cédulas de dinheiro, ou barra de ouro, ou dinheiro na conta, é um ser inanimado, que para ele se mexer daqui para cá, alguém tem que ir lá e pegar com a mão. Pois é, para você ver o quão grave é, quando uma pessoa ela é aprisionada ao senhorio das riquezas, que ele acaba se tornando um senhor. Ele acaba dominando, escravizando a vida da pessoa, a ponto de que ela nem percebe que enquanto era para ela estar servindo a Deus, que a tudo nos provê abundantemente, porque está na Bíblia, Deus nos provê todas as coisas ricamente. Ricamente. Deus nos provê tudo. Não. Ao invés de ela servir ao que provê, ela vai servir aquilo pelo qual o próprio Deus já disse, que Ele mesmo não nos deixaria faltar coisa nenhuma, se buscássemos em primeiro lugar o reino dele e a sua justiça. Mas muitas vezes as pessoas estão à procura de buscar a sua própria justiça, a sua justiça própria, e não a justiça de Deus. E acabam sendo escravizadas, assenhoreadas por Mamon. Mamon acaba se tornando o Senhor sobre a vida delas. Por isso que o Senhor vai dizer: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou vai amar a um e odiar o outro, ou vai se apegar a um, dedicar a um e vai abandonar o outro. Não poder servir a Deus e a Mamon. Então, entenda uma coisa, nós estamos na melhor das alianças. A Bíblia diz que a aliança que foi feita em Jesus, ela é muito mais excelente do que a antiga aliança que foi feita em Moisés. Ela é mais excelente. Nós estamos numa aliança melhor. Então, quem é o Senhor a quem eu creio? É aquele a quem eu estou servindo, aquele a quem eu me submeto, aquele a quem eu mais dedico o meu tempo, a minha vida, a minha atenção. Qual desses dois senhores você está servindo? Nós precisamos fazer uma análise, porque no final das contas nós podemos nos blindar de um pseudo pensamento de que conversa, pastor, eu sou crente, mas isso não significa dizer que a pessoa não esteja sujeita a se submeter, a cair no laço da escravidão, do senhorio de Mamon. Mamon se refere ao amor ao dinheiro. E como que eu sei que eu estou amando? É quando eu estou me devotando mais a Ele do que ao Senhor que o fez. Estou fazendo dele um Senhor, porque o que Ele remete mais a minha atenção. Mas a falta também, ela pode levar a pessoa a ficar escrava? Pode. Às vezes a pessoa não tem, e a mente dela está tão escravizada por Mamon, que ela não consegue, o coração fica cheio de ansiedade. É como Jesus também vai falar em Mateus: o que é que vamos comer? O que é que vamos beber? O que é que vamos vestir? Como é que vai ser o dia de amanhã? E a ansiedade preenche o coração da pessoa de tal forma que ela acaba se tornando escrava de Mamon sem ter nada, na falta.
O quê? Porque ela não consegue dedicar o coração dela, ao invés de ficar ansiosa, inquieta, preocupada, perturbada, correndo de um lado para o outro, com as mãos na cabeça, sem saber o que fazer. Ela não entende que a Bíblia Sagrada diz que os que buscam ao Senhor não tem falta de nada. Mas a única coisa que ela não quer é buscar a Deus. E se você chegar para essas pessoas e disser assim: mas fulano, busque a Deus, Deus pode fazer um milagre, Deus pode te dar a vitória. Olha, porque eu não estou com cabeça, sabe, para essas coisas. É tanto do problema, é umas dívidas, estou devendo, estou precisando, não tenho de onde tirar, sabe? E aí eu estou tão ansiosa, tão preocupada. Então Mamon já conseguiu dominar ali, sem ter nada. Ou quando não tendo dívidas e problemas, Mamon já dominou geral. E dominou por quê? Porque ele conseguiu fazer com que o coração da pessoa fique tão preenchido que a única coisa que ela não consegue ter é tempo para Deus. Está escravizada, está na mão de Mamon. Porque o Mamon não é só o amor ao ter, ao dinheiro. Às vezes também a pessoa pode não ter e está amando do mesmo jeito, porque a mente dela só consegue pensar: como é que eu vou fazer? Ai Senhor, e agora? E aí ela nem percebe que Mamon está conseguindo roubar dela a sua devoção, a sua comunhão com Deus, porque uma vez que ela, dedicando-se a buscar ao Senhor, uma vez que se ela entender em que a Bíblia Sagrada diz que se buscarmos o reino de Deus e sua justiça, Ele vai nos acrescentar, Ele vai suprir, Ele não vai deixar nada faltar. Então essa pessoa não deixa a ansiedade tomar conta do seu coração, ela se levanta, ela se posiciona, ela entra na presença de Deus, ela vai adorar, ela vai buscar, ela vai orar, ela vai clamar, ela vai guerrear. E naquela hora, Deus que está acima de Mamon, Deus que está acima do ter, do possuir, do conseguir, vai se manifestar e vai entrar em ação, vai abrir porta, vai alargar fronteira, vai ampliar território, vai quebrar os grilhões e as cadeias do inferno, vai repreender principado, potestade, entidade e todo espírito das trevas, vai colocar por terra, vai manifestar o seu poder e vai abençoar a vida daquela pessoa. Davi disse: fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi um justo ser desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Palavras do rei Davi. Nunca vi um justo ser desamparado. Está na palavra de Deus. Nem a sua descendência a mendigar o pão. Mas quando Mamon, ele está conseguindo dominar, escravizar a mente da pessoa, ele rouba a devoção, ele rouba a comunhão dela com Deus. Nós vamos ver um exemplo aqui na palavra de Deus, de uma pessoa que foi liberta da escravidão de Mamon. E como ela foi liberta? Como? Nós vamos ver a libertação e como. Porque se em algum aspecto Mamon tem conseguido te prender, então você precisa se libertar do domínio de Mamon. Então vamos lá. Lucas capítulo 19. Você está em Mateus capítulo 6. Agora vamos lá em Lucas capítulo 19. Amém? Encontre aí na sua Bíblia. Lucas 19. Diz assim, verso 1. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, e era rico. Olha só, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Diga graças a Deus. Então veja bem, Zaqueu é este homem. Nós vamos ver
uma libertação tremenda do domínio de Mamon na vida de Zaqueu. Como? A Bíblia diz que ele morava em Jericó e era rico. E o texto relata que Zaqueu procurava ver quem era Jesus. Diga comigo, procurava ver. Diga, procurava ver quem era Jesus. Por que isso é importante? Porque Zaqueu percebeu que apesar dele ser rico, tudo que ele tinha não estava suprindo o seu espírito, o seu coração. Apesar dele ser rico, mas ele percebeu que existia algo em sua vida que estava em falta. Quantas pessoas estão assim? Só não conseguiram, como Zaqueu, perceber ainda que apesar de serem ricos ou terem o que tem, mas aquilo que tem não consegue lhes preencher por completo. Existe algo que está faltando um pedaço, está pela metade, e é no seu espírito, porque todos nós somos seres físicos, mas também somos seres espirituais. Então, quando Zaqueu ouve falar que Jesus está passando, Zaqueu vai ao encontro de Jesus. E a Bíblia diz que ele não conseguia ver, porque era baixinho, era de pequena estatura. Mas entenda uma coisa, para Deus não importa se você é pequeno, se é baixo, se é alto, se é magro, se é gordo, se é branco, se é negro, não importa. Se o Senhor vê no seu coração a disposição de ser uma nova pessoa, de mudar diante daquilo que a palavra dele te pede, pode ter certeza, ele vai vir ao seu encontro. Zaqueu sobe na figueira brava, porque ele pensou, bem, já que eu não consigo vê-lo, eu não vou botar obstáculo, não vou voltar para casa, já que não deu para ver. Não, ele se esforçou. Então, primeiro passo para se libertar do senhorio de Mamon é entender que se por alguma razão você não está conseguindo ter aquela experiência com Jesus, aquela manifestação do poder que vem e te cura, te liberta, te prospera, quebra os grilhões para que você rompa as barreiras e saia do outro lado, não desista por conta disso. Zaqueu, apesar de ser baixinho, ele não fez corpo mole. Tudo bem, já que eu não consigo, já sei, vou subir nessa figueira bem ali e eu vou conseguir ver ele de lá. Que resumindo, a Bíblia diz que Jesus então vê a arrumação de Zaqueu, olha para ele e diz, ei, hoje me convém pousar na tua casa. Subir na figueira tende a representar muita coisa. Por exemplo, talvez você tenha que sair do conforto da sua casa para estar aqui na igreja com as irmãs ouvindo a palavra. É um subir da figueira. E o diabo faz de tudo para que você não faça isso. Faz de tudo para que você, não, tá bom daqui, eu assisto aqui de casa mesmo, e quer manter você naquela zona de conforto. Então, o fato de você sair da sua casa e dizer, eu vou, ainda que está na figueira, muitos pudessem olhar e caçoar dele, ixi, olha quem está ali em cima, Zaqueu, não acredita, é Zaqueu que está ali, misericórdia. Ele não se importou com isso, que nem saber, porque o que ele queria na verdade era ter uma experiência com Jesus, era conhecê-lo de fato, porque ele sabia que nele estava tudo o que ele precisava para viver um giro de 360 na sua vida, para viver uma mudança verdadeira, e nunca mais ele seria a mesma pessoa. Mas muitas vezes o próprio Deus permite essa dificuldade, no sentido da palavra, em se aproximar dele, para ver se nós vamos nos esforçar ou se vamos fazer corpo mole. Muitas vezes é ele quem permite essa resistência, essa dificuldade para chegarmos até a ele, para ver se você vai ser um Zaqueu na vida, que vai subir na figueira e vai dizer, eu vou me esforçar, eu quero ir até o Senhor. E aí, no versículo 8, a Bíblia diz, versículo 7, aliás, Jesus diz, me convém pousar na tua casa,
E aí a Bíblia diz: e vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara, olha só, que entrara para ser hóspede de um pecador. Então o povo começou a murmurar: mas como é que pode? Jesus entra na casa desse pecador velho aí. Não acredito numa coisa dessa não. Por quê? Porque toda a sociedade já via Zaqueu com maus olhos. Via com maus olhos por conta da forma que ele, infelizmente, agia na sociedade. Ele era banqueiro, ele era coletor de impostos, ele roubava até as calças do povo. Então todo mundo já olhava para ele com o olhar esquerdo, porque ele roubava das pessoas o direito de desfrutar, o direito de ter também. Por quê? Porque ele só pensava nele, porque o senhor dele era Mamon. Então ele só pensava nele, estava pouco se lixando para os outros. Mamon. É Satanás que não está nem aí para as pessoas se estão vivas, se estão mortas, se estão bem, se estão tá, porque ele está nem aí. Ele só vem para matar, roubar e destruir. Então quando o Mamon escraviza uma pessoa, ela começa a se tornar dessa maneira. Ela não está nem aí pelos outros. Vai ver tanto faz, como tanto fez. Mamon está dominando ali. E aí no versículo 8, Jesus, por que Jesus não vai rebater aquelas palavras? Porque Jesus já tinha visto o coração de Zaqueu e percebeu que ele queria mudança. Olha o que diz no versículo 8 de Lucas 19: e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Opa, olha as coisas começando a mudar. Zaqueu então, a Bíblia diz, se levanta e diz: Senhor, diga comigo, Senhor. Diga, Senhor. O que Zaqueu vai dizer? Diga comigo, Senhor. Zaqueu disse: Senhor. Senhor. Veja que a palavra Senhor está empregada aí 2 vezes. Senhor e depois Senhor de novo. Disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Então, a primeira libertação que vai acontecer na vida de Zaqueu é que ele vai mudar o senhorio. Veja que o que ele tem, quando ele vai até Jesus, aquilo que ele tem deixa de ser o seu Senhor, e Jesus, a partir de agora, quando ele abre a boca e diz Senhor, Jesus passa a ser o Senhor da vida dele, porque a Bíblia diz: se confessar com a boca e crer com o coração. Ele confessou com a boca Senhor. Ele se colocou debaixo do senhorio de Jesus. A partir do momento que você se coloca verdadeiramente debaixo do senhorio de Jesus Cristo, a primeira coisa que vai mudar é o seu coração. Por quê? Porque ele vai se libertar da avareza. E a cura para a avareza é a generosidade. Repito, a cura para a avareza é a generosidade. Não adianta você querer achar que Mamon sai da vida da pessoa se ela não tiver um espírito generoso, porque ele não sai. Por quê? Porque o que alimenta Mamon é a avareza. E o que é avareza? A avareza é apego sórdido ao dinheiro. Repito, o que é avareza? A avareza é apego sórdido ao que tem, as riquezas. Então, tudo aquilo na tua vida que você tiver apego além do normal, é Mamon que está operando. Você tem que, Jesus, eu quero sair de debaixo desse senhorio de trevas. Eu não vou permitir que Mamon me domine. E aí quando Zaqueu disse: olha, metade do que eu tenho eu vou dar aos pobres. E se alguém tem defraudado, tem roubado, vou devolver quadruplicado. E aí o que vai acontecer? No versículo 9, e disse-lhe Jesus:
hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Oh, glória a Deus! Hoje veio salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Então perceba que o dinheiro estava roubando a salvação da casa de Zaqueu. Tem pessoas que dizem: dinheiro não traz felicidade, nem compra salvação. Não compra, mas rouba. Comprar não compra não, mas rouba. Quando a pessoa ela não é rica para com Deus, está na Bíblia. O inimigo Mamon consegue roubar até a salvação da família. Porque era o que estava acontecendo com Zaqueu. Quando Zaqueu alinha o negócio que endireita, Jesus diz: opa, hoje a salvação veio a esta casa. Quem era que estava roubando a salvação daquela casa? Mamon. E aí a Bíblia diz: e disse-lhe: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Por que ele vai usar a figura de Abraão? Porque a Bíblia diz que aqueles que são filhos de Abraão andam nas pegadas da sua fé. As pegadas falam do exemplo, das atitudes, e era a única coisa que Zaqueu não estava tendo. Então, quando ele se endireita, ele conserta o negócio. Opa, esse aí é filho de Abraão. Por que, Senhor? Porque agiu como Abraão. Abraão era um homem generoso. Abraão era um homem hospitaleiro. Lembra que ele hospedou os anjos do Senhor? Era hospitaleiro, generoso, e por isso era um homem próspero. Esse é o segredo dos judeus. Os judeus caminham nas pegadas de Abraão, são um povo próspero, porque eles entendem que dar é produzir mais. Então eles não se prendem àquilo que têm, absolutamente, porque eles entendem que é exatamente isso que muitas vezes deixa as pessoas sufocadas, ansiosas, e muitos, como já tive casos, de que uma porta de emprego foi o suficiente para tirar a pessoa da presença de Deus. Ou quando não, um problema apareceu no caminho da pessoa, foi o suficiente para ela sair da presença de Deus. Porque quando não é pelo adquirir, pelo alcançar, é pelo não ter. E muitas pessoas são sufocadas por mamon e saem da presença de Deus. Olha o que é que diz aqui em Mateus capítulo 13. Na parábola do semeador. Olha como isso é forte. Mateus 13, 22. Diz assim, falando da semente que é semeada no coração. Por quê? Porque, irmãs, entenda uma coisa: o propósito divino das riquezas começa no coração. Se o coração não for liberto, mamon entra com os dois pés. Então o coração tem que ser liberto. Olha o que é que a Bíblia diz aqui em Mateus 13, 22. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Vou ler de novo. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra. Olha só, ouve a palavra, como nós estamos ouvindo aqui agora. Ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. É aqui onde está o perigo. Repito, é aqui onde está o perigo. Quando as coisas deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra, a pessoa se torna uma pessoa infrutífera.
para Deus, infrutífera. E quando se torna infrutífera, ela começa a morrer espiritualmente. É aqui onde está o problema. Quando a palavra fica sufocada pelos cuidados desse mundo, a sedução das riquezas, a pessoa deixa de dar fruto. Mamon entra. Deus nos projetou para acessar ambientes de prosperidade, mas eu não posso permitir que isso me torne infrutífero diante de Deus. Repito, Deus nos criou para acessar ambientes de prosperidade, mas quando estas coisas me sufoca a minha comunhão com Deus, a palavra fica infrutífera. E a Bíblia diz que a palavra é luz. O povo perece por falta de luz, de conhecimento. Em Marcos capítulo 10, versículo 24, Jesus cita aquele tão famoso versículo que as pessoas às vezes não entendem direito. A Bíblia diz que o jovem rico, Jesus propõe para ele seguir, servir no ministério. Ele fica triste porque tinha muitas riquezas. E aí Jesus, então, quando ele vira as costas que vai embora, Jesus faz aquela declaração tão polêmica para aqueles que não entendem. Ele diz assim: quão difícil é para os ricos entrarem no reino dos céus. Aí os discípulos dizem: mas quem é que então vai para o céu desse jeito? E aí Jesus vai explicar para eles quão difícil é os que confiam nas riquezas entrarem no reino dos céus. Então perceba que Jesus não está colocando as riquezas, o bem, o ter como um problema. O problema está na confiança, porque a nossa confiança tem que estar no Senhor que fez os céus e a terra. Porque a Bíblia diz que os que confiam não no ter ou na falta. Porque tem pessoas que se apegam tanto com a falta que fica escravizada nela e não consegue sair. Porque não consegue enxergar um Jeová Jireh que provê todas as coisas. A Bíblia diz que ele está falando aqui da confiança. Quão difícil é os que confiam nas riquezas, no que tem, nos bens, no dinheiro, na conta bancária, ou seja lá o que for. É difícil para esses entrarem no reino dos céus. Então a questão está em quem está a sua confiança, porque a nossa confiança tem que estar no Senhor. Porque a Bíblia diz no livro de Salmos 121 que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem. Tem pessoas que mesmo tendo tudo que tem, são abaladas emocionalmente, abaladas espiritualmente, não tem saúde psicológica, não tem saúde emocional, não consegue ter uma noite de sono tranquila, porque o que tem as consome, não tem paz de espírito, tem medo de perder o que tem medo de passar fome, tem medo de perder o que tem para o banco, tem medo de, a mente fica escravizada. Não consegue ter paz. Os que confiam não, porque eles sabem que a confiança não está no que tem, mas está naquele que fez tudo e que provê tudo para aqueles que creem. Então, confiança